Bem-vindos a mais um capítulo, pessoal. Hoje a gente vai começar a leitura do livro Quarta Asa, pra gente ver se o Xaden é tudo isso mesmo que as pessoas falam que ele é. Eu vou começar a leitura desse livro porque, primeiro, eu escuto muita gente falando que esse livro é maravilhoso. Segundo, porque vai ter uma adaptação para uma série logo logo. E eu quero saber do que todo mundo tá falando. Por que esse livro é tão uau, né? Esse hype todo em cima dessa história. Coisas que eu sei sobre esse livro. Eu não li resenha nenhuma, então eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei são as coisas que eu vejo passando na minha timeline. E são elas quais? Eu sei que o nome do protagonista é Xaden. Eu não sei quando ele vai aparecer na história, quem ele é, o que ele faz. Nada. Não sei nada sobre ele além do nome. E sei que o nome da protagonista feminina é Violet. Eu também não sei nada sobre ela, só sei o nome dela, porque as pessoas falam, o Xaden é Violet. E aí, eu só sei isso. E que tem dragões, obviamente, e que eles treinam em algum lugar que parece uma academia, assim, tipo um lugar de treinamento do exército. É só isso que eu sei sobre a história. Então, tudo vai ser novidade pra mim. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, eu não vi nenhum plot, eu não tenho nenhum spoiler de nada, Então, pra mim, vai ser tudo novidade. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo e digam pra mim que se vocês já leram, se vocês sabem algum spoiler sobre... Não digam spoiler, digam se vocês já ouviram algum spoiler aí pela internet. Mas a minha amiga falou pra mim que nesse livro os nomes são muito difíceis de pronunciar. Que os nomes dos dragões, os nomes das pessoas, dos lugares são muito complicados. E que provavelmente eu vou pronunciar algum deles errado em algum momento e talvez até nem consiga falar alguns deles. Então, se você já leu, se você sabe como que fala os nomes dessas pessoas que eu vou mencionar aqui nos momentos, vocês me dão aí a dica, me dão um feedback pra me dizer como que eu falo certinho, pra não estar passando vergonha na internet, tá? E aí vocês me dizem se tá certo, se tá errado, o que eu tô errando e como que eu conserto, porque eu não tenho a menor ideia de como que fala o nome desse pessoal. Inclusive o Xaden, eu sei que o nome dele é Xaden porque todo mundo fala dele. Mas o nome dele escreve com X, né? E se eu fosse ler sem saber que o nome dele é Xaden, eu ia falar Shade. Então vocês me ajudem aí com as pronúncias do nome, tá, pessoal? Então vamos iniciar, vamos descobrir por que esse livro aqui é tão amado por muita gente. E eles colocam ele no top da fantasia, né? Da romantasia. Então vamos descobrir hoje, vamos começar a descobrir hoje nosso primeiro vlog de leitura de Quarta Asa. Talvez a gente consiga ler só o primeiro capítulo, que eu dei uma folhada no livro e o primeiro capítulo tem 23 páginas, então é bem grandão. Então vamos ver como que vai ser, se a gente vai conseguir ler um hoje ou então dois, não sei, acho que dois não dá, porque o segundo capítulo também é gigante, eu vi. Vamos começar pela dedicatória. Para Aaron, o meu próprio Capitão América. Durante os períodos no exército, as mudanças, os altos mais brilhantes e os baixos mais escuros, sempre fomos eu e você, cara. E pros artistas. Vocês têm o poder de moldar o mundo. É uma dedicatória bem bonita. E aí tem dois mapas. Tem um primeiro pequenininho e tem um maior. Que parece ser do lugar onde eles treinam. Tipo a academia onde eles treinam. É separado por um rio. Eu vou deixar aqui pra vocês o mapa. É um lugar bem grande. E aí vamos começar. Antes do capítulo 1 tem uma menção aqui em cima. Que tem assim. Um dragão sem seu cavaleiro é uma tragédia. Um cavaleiro sem o seu dragão é um homem morto. Artigo 1º, seção 1, Códex do Cavaleiro de Dragão. Capítulo 1. O dia do alistamento é sempre o mais letal. Talvez seja por isso que o nascer do sol esteja especialmente bonito essa manhã. Porque eu sei que pode ser o meu último. Eu aperto as alças da mochila pesada e subo a escadaria larga da fortaleza de pedra que eu chamo de lar. O meu peito ofega pela exaustão. Os pulmões ardendo quando eu chego ao corredor de pedra que leva até a sala da General Surigale. Isso foi o que 6 meses de treino físico intenso me deram. A habilidade de mal conseguir subir 6 lances de escada com uma mochila que pesa 15 quilos. Eu estou ferrada. Os milhares de outros alunos de 20 anos, esperando do lado de fora do portão para entrar na divisão que escolheram, são os mais espertos e os mais fortes de Navarre. Centenas deles se prepararam para a divisão de cavaleiro desde o nascimento. Era a chance que tinham de se tornar alguém da elite. Eu tive exatamente 6 meses. Os guardas inexpressivos, enfileirados no corredor largo no topo do patamar da escadaria, evitam os meus olhos enquanto eu passo. Mas isso não é novidade. Ser ignorada no fim é o melhor cenário para mim.
O Instituto Militar de Basgat, eu acho que é Basgat, não é conhecido por ser gentil com ninguém, mesmo aqueles que recebem ordens da própria mãe. Cada cadete navarriano, quer tenha escolhido ser treinado como médico, escriba, soldado de infantaria ou cavaleiro, é moldado pelas paredes cruéis desse lugar durante 3 anos, transformando-os em armas para proteger nossas fronteiras montanhosas das tentativas de invasão violenta do reino de Poromiel e seus cavaleiros de grifo. Os fracos não sobrevivem por aqui, especialmente na divisão de cavaleiros. Os dragões garantem isso. Está mandando ela para morrer, ecoou uma voz familiar atrás da porta grossa de madeira na sala da general. E eu ofego. Só existe uma mulher no continente inteiro que seria tola o bastante para erguer a voz para a general. Mas ela deveria estar na fronteira com a asa leste. É Mira. Eu ouço uma resposta abafada e estico a mão para a maçaneta. Ela não tem a menor chance, grita Mira, enquanto eu forço a porta pesada e o peso da mochila quase me faz cair para frente. Merda. A general pragueja atrás da mesa e eu seguro as costas de um sofá de veludo vermelho para me equilibrar. Droga, mãe! Ela não consegue nem aguentar a própria mochila, continua Mira, apressando-se ao meu lado. Eu estou bem. Eu sinto as bochechas corarem e me forço a ficar de pé. Ela está de volta há 5 minutos e já está tentando me salvar. Por que você precisa mesmo que alguém te salve, sua tonta? Ela estava pensando. Eu não quero isso. Eu não quero nada que venha dessa merda de divisão de cavaleiros. Não é como se eu tivesse um desejo de morte. Eu teria preferido fracassar no teste de admissão de Basgat, indo direto para o exército junto com a maioria dos alistados. Porém, eu aguento a mochila. E eu vou dar um jeito de aguentar o resto. Ah, Violet. Os olhos castanhos preocupados me encaram, as mãos fortes segurando os meus ombros. Oi, Mira. Um sorriso repuxa os cantos da minha boca. Pode até ser que ela tenha vindo aqui para se despedir, mas eu estou feliz em ver a minha irmã pela primeira vez em anos. Os olhos dela se suavizam e os dedos se flexionam em meus ombros, como se ela fosse me puxar para um abraço. Mas ela dá um passo para trás e se vira para ficar ao lado, encarando nossa mãe. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. Minha mãe dá de ombros, as linhas do uniforme preto apertado erguendo-se e baixando com aquele movimento. E eu bufo. Qualquer esperança se esvai. Não que eu esperasse receber qualquer misericórdia de uma mulher que ficou famosa justamente pela falta dela. Então desfaça, rebate Mira. Ela passou a vida inteira treinando para ser uma escriba. Ela não foi criada para ser uma cavaleira. Bom, ela certamente não é igual a você, concorda, Tenente Sorgale? A minha mãe deposita as mãos na superfície impecável da escrivaninha. Se apoia levemente quando fica em pé, encarando com o olhar estreito que nos avalia e reflete os olhos do dragão entalhado nas pernas enormes da mesa. Eu não preciso do poder proibido de ler mentes para saber exatamente o que ela vê. Ah, então nesse mundo aqui tem alguém que lê mentes, né? Porque ela está mencionando isso. Aos 26 anos, Mira é uma versão mais jovem da nossa mãe. Alta, forte, com músculos poderosos de anos de luta e centenas de horas que ela passou no dorso do seu dragão. A pele dela praticamente brilha, de tão saudável, e o cabelo castanho com tons dourados foi cortado curto, no mesmo estilo que o da minha mãe. Porém, mais do que a aparência, ela tem a mesma arrogância, a mesma convicção inabalável de que pertence ao céu. Ela é uma cavaleira por completo. Ela é tudo que eu não sou. E quando minha mãe balança a cabeça em reprovação, eu sei que ela concorda. Eu sou baixinha demais, frágil demais. As curvas que eu tenho deveriam ser músculos, e o meu corpo traidor me torna vergonhosamente vulnerável. Ah, eu não sei se eu gosto. Não sei se eu gosto desse papel de eu sou baixinha demais, eu sou fraca demais. E depois a pessoa fica assim, uau, a mais forte de todas. Não gosto dessas coisas, sabe? Nossa mãe é de nossa direção. As botas pretas polidas brilhando sob a luz mágica que cintila nas arandelas. Ela segura a ponta da minha trança comprida e bufa ao ver o lugar acima dos meus ombros, quando o castanho começa a perder a cor e lentamente se transforma em um prateado metálico nas pontas. Então ela solta. Pele clara, olhos claros, cabelo claro. O olhar dela suga toda a confiança que eu tinha. É como se a febre tivesse roubado toda a sua cor junto com a sua força. O luto passa pelos olhos dela, as sobrancelhas franzidas.
Eu avisei a ele que não escondesse você naquela biblioteca. Não é a primeira vez que eu a ouço xingar a doença que quase a matou enquanto estava grávida de mim. Ou a biblioteca, que papai construiu na nossa segunda casa, quando ela fora enviada para Basgate, como instrutora e ele como escriba. Eu amo aquela biblioteca, eu respondo. Já faz mais de um ano que o coração dele finalmente cedeu, e os arquivos ainda assim são os únicos lugares no qual eu me sinto em casa, nessa fortaleza gigante. É o único em que eu ainda sinto a presença do meu pai. Você falou como a filha de um escriba, mamãe diz baixinho. E ali eu vejo a mulher que ela era quando papai ainda estava vivo. Mais tenra, mais gentil. Ao menos com a sua família. Eu sou a filha de um escriba. As minhas costas doem. Então finalmente eu solto a mochila dos ombros e deixo no chão. Então eu respiro pela primeira vez desde que eu saí do meu quarto. Mamãe pisca. E aquela mulher mais suave desaparece, deixando apenas a general em seu lugar. Você é a filha de uma cavaleira e tem 20 anos, e hoje é o dia do alistamento. Eu permiti que terminasse os seus estudos, mas como eu disse na primavera passada, eu não vou ficar vendo uma filha minha entrar para a divisão de escribas, Violet. Por que os escribas são assim tão inferiores aos cavaleiros? Eu resmungo, sabendo bem até demais que os cavaleiros são o auge da hierarquia social e militar. Ajuda muito que os dragões possam fritar pessoas por diversão. Sim, a compostura de sempre dela desaparece por um segundo. E se você ousar entrar naquele túnel em direção à divisão de escribas hoje, eu vou te puxar por essa trança ridícula e te levar eu mesma até o parapeito. O meu estômago revira. Papai não ia querer isso, argumenta Mira, o rosto corando até o pescoço. Eu amava o pai de vocês, mas ele morreu, diz mamãe, como se estivesse apresentando a previsão do tempo. Eu duvido que hoje em dia ele possa querer muita coisa. Eu prendo a respiração, de boca fechada. Discutir não vai adiantar. Ela nunca escutou nada do que eu já disse antes, e hoje não vai ser diferente. Mandar a Violet para a divisão dos cavaleiros é o equivalente a uma sentença de morte. Eu acho que Mira ainda não deu a discussão por encerrada. Mira nunca dá discussão nenhuma com a mamãe por encerrada. E a coisa mais frustrante é que a nossa mãe sempre a respeitou por isso. São 2 pesos e 2 medidas. Ela não é forte o bastante, mãe. Ela já quebrou o braço esse ano. Ela torce um ligamento a cada 15 dias. Ela não é alta o bastante para montar um dragão. Pelo menos em nenhum grande o suficiente para mantê-la viva em uma batalha. Você está falando sério, Mira? Mas que droga! Eu enfio as unhas na palma da mão e fecho os punhos. Saber que minhas chances de sobrevivência são mínimas é uma coisa, mas a minha irmã jogar isso na minha cara é outra. Você está me chamando de fraca? Não. Mira aperta a minha mão. Só frágil. Não muda nada. Dragões não se unem a mulheres frágeis. Eles as incineram. Tá, ela é pequena, e daí? Mamãe me avalia, examinando o caimento generoso da túnica, calça e a calça cor de creme que eu selecionei hoje de manhã para minha potencial execução. E eu bufo. Agora vamos listar todas as minhas falhas? Eu não disse que isso era uma falha. Mamãe se vira para minha irmã. Mira, Violet lida com mais dores antes do almoço do que você lida a semana inteira. Se alguns dos meus filhos é capaz de sobreviver à divisão de cavaleiros, essa filha é Violet. Eu ergo as sobrancelhas. Aquilo pareceu um elogio, mas, sendo a minha mãe, nunca dá pra saber. Eu achei que foi um elogio. Quantos candidatos morrem no dia do alistamento, mãe? 40, 50? Você quer tanto assim enterrar outro filho? Insiste Mira, em fúria. Eu estremeço quando a temperatura da sala baixa. Uma amostra do poder de controlar temperaturas que a minha mãe canaliza através do seu dragão. I'm Eu não sei dizer o nome dele. Vou colocar o nome dele aqui pra vocês lerem junto comigo. Eu sinto o peito doer quando eu me lembro do meu irmão. Ninguém ousara mencionar Brennan e o seu dragão nos últimos 5 anos. Desde que eles tinham morrido lutando contra a rebelião de Tírica, no sul. Minha mãe tolera e respeita Mira, mas ela amava o Brennan. O meu pai também. As dores no peito que ele sentia começaram logo depois da morte de Brennan. Mamãe aperta a mandíbula e os olhos ameaçam uma retribuição, enquanto ela encara Mira. Minha irmã engole em seco, mas
Sustenta, inabalável aquele olhar. Mãe, eu começo a falar. Ela não queria... Saia daqui, tenente. As palavras da minha mãe saem em uma lufada de fumaça. Aquele escritório frio. Antes que eu relate que você se ausentou da sua unidade sem permissão. E Mira endireita a postura. Ela assente e depois dá meia volta, com uma precisão militar, saindo pela porta sem dizer mais nada e pegando a mochila pequena ao sair. É a primeira vez que mamãe e eu ficamos sozinhas em meses. Os olhos dela encontram os meus e a temperatura da sala aumenta quando ela respira fundo. Você ficou no topo da lista nos testes de velocidade e agilidade no exame de admissão. Vai dar tudo certo. Deu certo para todos os Sorrigale. Ela passa os dedos pela minha bochecha, mal tocando a minha pele. Você é tão parecida com seu pai, sussurra ela, antes de pigarrear e se afastar. Eu acho que não se recebem medalhas de honra por disponibilidade emocional. Eu não vou poder me dirigir a você pelos próximos 3 anos, diz ela, sentando-se na beirada da mesa. Na posição de comandante-general de Basgate, eu serei a sua superior. Eu sei. E é a menor das minhas preocupações, considerando que ela já mal olha na minha cara agora. Você não vai receber nenhum tratamento especial por ser minha filha. Na verdade, todos vão testar você com mais força, para que você prove que é capaz. E ela ergue as sobrancelhas. Eu estou bem ciente disso. Que bom que eu estava treinando com o Major Gilted. Eu não sei o nome dele. Durante os últimos meses, antes de mamãe fazer a sua declaração final. Ela suspira, forçando um sorriso. Então acho que eu vejo você no Vale da Ceifa, aspirante. Embora eu acredite que você já será cadete até o pôr do sol. Ou eu estarei morta, ela pensa. Nenhuma de nós diz isso em voz alta. Boa sorte, aspirante Sorrigale. E ela se senta atrás da escrivaninha, me dispensando por completo. Obrigada, general. Eu jogo a mochila sobre os ombros e saio da sala. Um guarda fecha a porta atrás de mim. Ela despirocou, diz Mira no meio do corredor, bem onde os 2 guardas estão posicionados. Eles vão dedurar você. Como se eu já não soubesse disso, diz ela entre dentes. Vamos embora. Temos 1 hora antes de todos os aspirantes precisarem se apresentar. E eu vi milhares esperando do lado de fora quando eu voei até aqui. Ela começa a andar, me guiando pela escadaria de pedra e pelos corredores que levam até o meu quarto. Bom, meu antigo quarto. Nos 30 minutos em que eu estive ausente, todos os meus itens pessoais foram empacotados em caixas. E agora estão empilhados no canto. O meu estômago se revira. Ela mandou encaixotar toda a minha vida. Ela é eficiente pra caralho. Isso eu preciso admitir, murmura Mira, antes de se virar pra mim e me avaliar. Estava esperando que eu fosse conseguir convencê-la a desistir dessa ideia. Você nunca deveria ir para a divisão de cavaleiros. Você já mencionou isso, eu ergo a sobrancelha, diversas vezes. Foi mal, ela estremece, baixando no chão e começando a esvaziar a própria mochila. O que você está fazendo? O que Brennan fez por mim? Ela fala baixinho, e eu sinto luto entalar na garganta. Você consegue manejar uma espada? E eu balanço a cabeça. É pesada demais para mim, mas eu sou bem rápida com adagas. Bem rápida mesmo. Rápida como um relâmpago. Eu posso não ter força, mas eu compenso em rapidez. Eu imaginei. Que bom. Agora larga essa mochila aí e tira essas botas horrorosas. Ela separa os itens que trouxe, entregando botas novas e um uniforme preto para mim. Veste isso. O que tem de errado com a minha mochila? Eu pergunto. Mesmo assim, eu a solto. Mira imediatamente abre, tirando tudo que eu guardei ali com tanto cuidado. Mira, eu passei a noite toda arrumando isso. Você tá levando coisa demais. E essas botas são uma armadilha. Você vai cair no parapeito com essa sola lisa. Eu mandei fazer botas de cavaleiro com sola de borracha pra você. Só pra caso de precisar. E querida Violet, você vai precisar. E muito. Os livros começam a voar da minha mochila, caindo perto das caixas. Ei, eu posso levar tudo que eu conseguir carregar. E eu quero levar esses. Eu tento pegar o próximo livro antes que ela jogue longe. E eu mal consigo salvar minha coleção favorita de fábulas sombrias. Você está disposta a morrer por isso? Pergunta Mira, e o seu olhar endurece. Eu consigo carregar. Isso tudo é tão errado. Era para eu dedicar a minha vida aos livros e não atirá-los pelos cantos para aliviar o peso de uma mochila. Você não consegue, não.
Essa mochila tem quase a metade do seu peso e o parapeito mal tem 45 centímetros de largura e fica a 60 metros do chão. E da última vez que eu olhei, nuvens de chuva se aproximavam. Não vão deixar você atrasar tudo, só porque a ponte vai estar escorregadia por causa da chuva. Maninha, você vai cair. Você vai morrer. Agora, você quer fazer o favor de me escutar? Ou você vai se juntar aos outros aspirantes mortos na chamada de amanhã? Não há nenhum traço da minha irmã mais velha na cavaleira que fala comigo. A mulher que está à minha frente é fria, calculista e um pouco cruel. É a mulher que sobreviveu aos últimos 3 anos com apenas uma cicatriz, uma que o próprio dragão deu a ela durante a ceifa. Porque é tudo que você vai ser. Será outro túmulo, outro nome gravado na pedra. Esqueça esses livros. Papai deu esse aqui para mim, eu murmuro, pressionando o livro contra o peito. Talvez seja infantil, só uma coleção de histórias para nos alertar dos perigos da magia e até demonizar dragões, mas é tudo o que resta dele. Ela suspira. E aquele livro de folclore de vermes que controlam a escuridão e os seus wyvern? Você já leu isso mais de 1000 vezes. Provavelmente mais, eu confesso. E o nome certo é Venin e não Verme. Papai e todas as suas alegorias, diz ela. É só não tentar canalizar poder sem ser uma cavaleira, com uma união que os monstros de olhos vermelhos não vão se esconder debaixo da sua cama, esperando para te sequestrar, com dragões de 2 pernas e obrigar você a se juntar ao exército sombrio deles. Ela pega o último livro da mochila e o entrega para mim. Esquece os livros. Papai não pode mais te salvar. Ele tentou, eu tentei, mas agora é com você, Violet. Você vai morrer como uma escriba ou viver como uma cavaleira? Eu olho para os livros em meus braços e eu faço a minha escolha. Você é um pé no saco. Eu deposito as fábulas no canto, mas fico com o outro volume na mão quando eu encaro a minha irmã. Um pé no saco que vai manter você viva. Para que serve esse? Pergunta ela. É para matar pessoas. Eu entrego o livro de volta. Um sorriso lento se esparrama pelo rosto dela. Ótimo. Pode ficar com esse aí. Agora se troca enquanto eu arrumo essa bagunça. O sino ressoa acima de nós. Temos 45 minutos. Eu me visto rapidamente, mas tudo parece pertencer a outra pessoa. Apesar de obviamente ser do meu tamanho. A minha túnica é substituída por uma camisa preta justa, que cobre os meus braços. E as calças largas são trocadas por um par de couro que abraça as minhas curvas. Então Mira me aperta em um corpete em formato de colete, por cima da camisa que eu visto. Isso vai impedir que a pele fique assada, explica ela. É igual ao equipamento que os cavaleiros vestem nas batalhas. Eu preciso admitir que as roupas são bem legais, mesmo que eu pareça uma impostora nelas. Deuses, isso está mesmo acontecendo. Exatamente. É porque é isso que você está fazendo. Você está entrando em uma batalha. A combinação de couro e tecido que eu não reconheço me cobre da clavícula até embaixo da cintura, envolvendo o meu torso e se cruzando acima dos meus ombros. Eu passo os dedos pela bainha escondida, que foram costuradas na diagonal, acompanhando as minhas costelas. É para as adagas. Eu só tenho 4. E eu as agarro da pele do chão. Você vai ganhar mais. Eu enfio as armas na bainha e é como se as minhas costelas fossem agora armas. O design é bem engenhoso. Entre as costelas e as bainhas às minhas coxas, o acesso às lâminas é bem fácil. Eu mal me reconheço no espelho. Eu pareço uma cavaleira, mas ainda me sinto um escriba. Minutos depois, metade do que havia trazido foi parar nas caixas. Ela arrumou minha mochila de novo, descartando tudo o que ela achava desnecessário, e quase tudo de valor sentimental, enquanto disparava conselhos sobre como sobreviver na divisão. E então ela me surpreende ao fazer a coisa mais sentimental do mundo. Ela manda que eu me sente entre seus joelhos, para trançar o meu cabelo em forma de coroa. É como se eu voltasse a ser criança. Mas eu faço o que ela me pede mesmo assim. O que é isso? Eu testo o material acima do coração, esticando o tecido com a unha. É uma coisa que eu projetei, explica ela, apertando a trança contra o meu couro cabeludo. Foi feito especialmente para você, a partir das escamas de tem. A partir das escamas de tem. Então tome cuidado, eu vou colocar aqui o nome, gente, porque eu não vou saber dizer os nomes. Eu não sei se é tem. Eu não faço a menor ideia. Escamas de dragão? Eu viro pra trás olhando pra ela.
Como assim? Tem, né? Gigante. Eu conheço um cavaleiro que tem o poder de fazer coisas grandes ficarem pequenas. E um sorriso malicioso brilha nos lábios dela. E coisas pequenas ficarem bem, bem maiores. Gente! Foi isso mesmo que ela quis dizer? Eu reviro os meus olhos. Mira sempre foi muito mais aberta sobre os homens da sua vida do que eu. Foi exatamente isso que ela quis dizer. Sobre todos os dois que passaram pela minha vida. Maior quanto? E ela ri, puxando a trança. Vira a cabeça pra frente. Você deveria ter cortado esse cabelo. Ela puxa as mechas e volta a trançar. É um risco nas lutas e nas batalhas, sem mencionar que é um alvo gritante. Ninguém mais tem cabelo prateado igual o seu. E já vão estar atrás de você. Você sabe muito bem que a cor natural dele some gradualmente, não importa o tamanho. Os meus olhos são igualmente indecisos. Um tom de mel variando entre azul e âmbar, que nunca se transforma em uma cor sólida. Além do mais, fora a preocupação de todo mundo com a cor, o meu cabelo é a única coisa perfeitamente saudável minha. Cortar seria tipo punir o meu corpo por fazer algo que finalmente deu certo. E não é como se eu precisasse esconder quem eu sou. Você não precisa. Mira puxa a trança fazendo minha cabeça ir para trás e os nossos olhos se encontram. Você é a mulher mais esperta que eu conheço. Não esqueça disso. O seu cérebro é a melhor arma. Seja mais esperta que eles, Violet. Você tá me ouvindo? Eu assinto. E ela afrouxa o punho, terminando a trança e me ajudando a ficar em pé em seguida. Enquanto ela continua a resumir os anos de conhecimento em 15 minutos apressados, mal parando para respirar. Observe tudo. Fique quieta. Ficar quieta é bom, mas preste atenção em tudo. E todos ao seu redor, e use isso ao seu favor. Você já leu o Códex? Algumas vezes. O livro de regras da divisão de cavaleiros é apenas uma fração do livro das outras divisões, provavelmente porque os cavaleiros têm muita dificuldade em obedecer regras. Bom, então você sabe que os outros cavaleiros podem te matar a qualquer hora. E os cadetes mais sanguinários vão tentar. Menos cadetes significa melhor chances na ceifa. Nunca há dragões o suficientes dispostos a se unirem, e qualquer cavaleiro imprudente o bastante para morrer não vale um dragão. Exceto quando estão dormindo. É uma ofensa punível de execução atacar alguém enquanto está dormindo. É o artigo 3º. Sim, mas isso não quer dizer que você vai estar segura à noite. Durma vestindo isso, se você puder. E ela aponta para o corpete. Eu deveria fazer por merecer usar o preto dos cavaleiros. Você tem certeza de que não deveria usar a minha túnica hoje? Eu digo, passando a mão pelo couro. O vento no parapeito vai inflar qualquer tipo de tecido sobrando, como se ele fosse uma vela. Ela me entrega a mochila, agora bem mais leve. Quanto mais apertadas forem suas roupas, melhor vai se dar lá em cima. E no ringue, quando precisar lutar, vista a armadura o tempo todo. Mantenha as adagas aí o tempo todo. Ela aponta para as bainhas que ela usa na coxa. Alguém vai dizer que eu não mereço usar isso ainda. Você é uma Sorgale, responde ela, como se isso fosse o bastante. Foda-se o que os outros vão dizer. E você não acha que usar escamas de dragão é trapacear? Não existe trapacear quando se começa a subir na torre. Só existe sobreviver ou a morte. E os sinos tocam. Só mais meia hora. Ela engole em seco. Está quase na hora. Tá pronta? Não. Eu também não tava. Ela dá um sorriso torto. E olha que eu passei a vida inteira treinando para isso. Eu não vou morrer hoje. Eu passo as alças da mochila pelos ombros e eu respiro, um pouco mais leve do que de manhã. Está bem mais tranquilo de carregá-la. Os corredores centrais e administrativos da fortaleza estão silenciosos, de uma forma sinistra, enquanto passamos por diversas escadas. Mas o barulho do lado de fora fica mais alto enquanto descemos mais. Através da janela eu vejo milhares de aspirantes abraçando seus entes queridos e se despedindo nos campos de grama atrás dos portões principais. Do que testemunhei todos os anos, a maior parte das famílias fica lá com os seus aspirantes até o último sino. As 4 estradas que levam à fortaleza são lotadas de cavaleiros e carroças, especialmente onde convergem na frente do instituto. Mas são as carroças vazias que me deixam nauseada. Elas são para os corpos. Antes de virarmos no último corredor que dá para o pátio, Mira para. O que... Ai! Ela me espreme em seu peito, abraçando meu corpo com força, na privacidade relativa do corredor. Eu te amo, Violet.
Não esqueça nada do que eu te falei. Não seja só mais um nome na lista dos mortos. A voz dela tremula e passa os braços ao seu redor, apertando com força. Eu vou ficar bem, eu prometo. E ela assente, o queixo encostado no topo da minha cabeça. Eu sei. Vamos logo. É tudo o que ela diz antes de se afastar e seguir para o pátio lotado, logo na entrada principal da fortaleza. Instrutores, comandantes e até a nossa mãe estão reunidos ali, informalmente, esperando a loucura do lado de fora se tornar a ordem ali dentro. De todas as portas do Instituto Militar, o portão principal é o único que nenhum cadete vai atravessar hoje, já que cada divisão tem a sua própria entrada e aposentos. Inferno, os cavaleiros têm uma cidadela própria, aqueles filhos da puta pretensiosos e egoístas. Eu sigo Mira, alcançando-a com alguns passos rápidos. Encontre Dean. Dean? Den? Como que é o nome desse menino? Eu vou dizer Dean, eu não sei se o nome dele é Dean. Encontre Dean Itus, diz Mira, enquanto cruzamos o pátio na direção do portão aberto. Dean, eu não consigo reprimir o sorriso ao pensar em ver Dean outra vez. E o meu coração acelera. Já faz um ano, e eu senti falta daqueles olhos castanhos suaves, da forma como ele ri, e do jeito que seu corpo todo ri junto. Eu sinto saudade da nossa amizade, e dos momentos que eu achei que essa amizade poderia se transformar em algo mais, nas circunstâncias certas. Eu sinto saudade da forma como ele olha pra mim, como se eu fosse digna de atenção. Eu sinto saudade dele. Nossa, será que é um par romântico dela aí já no início? Já faz 3 anos que eu estou fora da divisão. Mais do que eu ouvi falar, ele está indo bem. E ele vai manter você segura. Para de sorrir desse jeito, ralha Mira. Ele deve estar no 2º ano agora. Ela aponta um dedo para mim. É melhor você não se envolver com os segundoanistas. Se você quiser transar, e você deveria, ela ergue as sobrancelhas. Com frequência, considerando que você nunca sabe o dia de amanhã. Então aproveite pessoas do seu próprio ano. Não há nada pior do que cadetes fofocando de que você dormiu com alguém só para conseguir proteção. Então eu estou livre para levar qualquer primeiranista para a cama, eu digo, com um sorriso. E não o pessoal do 2º nem do 3º ano. Isso mesmo. Ela dá uma piscadela. Atravessamos os portões, saindo da fortaleza e nos juntando ao caos organizado para além dele. Cada uma das 6 províncias de Navarre enviou uma cota de aspirantes para o serviço militar deste ano. Alguns são voluntários, outros receberam o alistamento como punição, e a maioria é compulsória. A única coisa que temos em comum aqui, em Basgate, é que passamos no exame de admissão, um exame por escrito e um teste de agilidade, nos quais ainda não acredito que eu passei. O que significa que não vamos acabar como bucha de canhão na infantaria lá no fronte. A atmosfera é tensa, e Mira me conduz pelo caminho de pedras gasto na direção da Torre Sul. O instituto foi construído na lateral da montanha Basgate, como se tivesse sido esculpido em um dos picos. A estrutura extensa e formidável se expande acima da multidão de aspirantes ansiosos e as suas famílias chorosas. É como uma muralha imensa de diversos andares, feitos para proteger as partes altas do castelo lá de dentro, e torres defensivas em cada canto. Uma delas contém o campanário. A maioria das pessoas na multidão se move em fileiras para a Torre Norte, a entrada da divisão de infantaria. Alguns vão na direção do portão atrás de nós, a divisão hospitalar, que ocupa a parte sul do instituto. Inveja assoma o meu peito quando eu vejo alguns tomando o túnel central, que leva aos arquivos sobre a fortaleza, para se juntarem à divisão dos escribas. A entrada para a divisão dos cavaleiros é uma porta fortificada na base da torre, assim como a entrada da infantaria ao norte. Porém, enquanto os candidatos da infantaria podem andar para os seus aposentos no nível do chão, os candidatos a cavaleiros precisam subir. Mira e eu nos juntamos à fileira dos cavaleiros, esperando para assinar, e então eu cometo o erro de olhar para cima. Muito acima do céu, cruzando o vale que divide o prédio principal do Instituto da cidade, ainda mais alto que a divisão dos cavaleiros, nos desfiladeiros do sul, está o parapeito, a ponte de pedra que vai separar os aspirantes a cavaleiros dos cadetes nas próximas horas. Eu não consigo acreditar no que eu estou prestes a cruzar aquela coisa. E pensar que eu estive me preparando para o exame escrito dos escribas por todos esses anos.
A minha voz está carregada de sarcasmo. Eu deveria ter ficado brincando em uma linha de equilibrista. Mira me ignora, enquanto a fila continua a andar e os candidatos desaparecem pela porta. Não deixa o vento atrapalhar os seus passos. Essa frase pode ser literal, mas ela pode ser figurada. 2 candidatos na nossa frente. Uma mulher chora enquanto o seu parceiro a tira de cima de um jovem. O casal se afasta da fila, se retirando em lágrimas. Descendo o morro na direção da multidão, os entes queridos que preenchem as estradas. Não tem mais nenhum pai nem mãe na nossa frente, apenas alguns aspirantes andando na direção dos examinadores. Mantenha os olhos nas pedras da sua frente e não olhe para baixo, diz Mira, o rosto ficando cada vez mais tenso. Estique os braços para se equilibrar. Se a mochila escorregar, largue ela. É melhor a mochila do que você. Eu olho para trás, onde parece que centenas de pessoas aparecem nos últimos minutos. Talvez eu devesse deixar os outros irem primeiro, eu sussurro, o pânico tomando meu coração. Que droga eu tô fazendo? Não, responde Mira. Quanto mais você esperar nesses degraus, ela gesticula para a torre, mais o medo tem chance de crescer. Atravessa o parapeito antes que o terror te domine. A fila anda e o sino toca de novo. 8 horas. A multidão atrás de nós foi separada completamente de seu esquadrão escolhido. Todos enfileirados para assinar e começar a servir. Tenha foco, diz Mira, e eu viro a cabeça para frente. Pode parecer meio duro, mas não procure fazer amizade por lá, Violet. É melhor você forjar alianças. Apenas 2 pessoas estão na nossa frente agora. Uma mulher com a mochila cheia, as maçãs do rosto marcada e o rosto oval, que me faz lembrar de uma pintura de Amari, a rainha dos deuses. E o cabelo castanho escuro foi arrumado em diversas fileiras de tranças curtas, que tocam seu pescoço, e a sua pele igualmente escura. A segunda é um homem musculoso, loiro, e uma mulher chora ao lado dele. Ele está carregando uma mochila ainda maior. Eu olho na direção dos examinadores, arregalando os olhos. Ele é... Eu sussurro. E Mira olha e murmura um xingamento. Ele é o filho de um separatista? É. Tá vendo a marca brilhante no topo do pulso dele? É a relíquia da rebelião. Então tem alguma coisa ali política no meio. Eu ergo as sobrancelhas surpresas. As únicas relíquias que eu já vi e que eu já ouvi falar são as de quando os dragões usavam magia para marcar a pele do cavaleiro que escolheu para se unir. Mas são relíquias que simbolizam honra e poder. E geralmente tem um formato de um dragão que as concedeu. A marca deles são círculos e cortes que mais parecem um aviso do que um pertencimento. Um dragão fez aquilo? Eu sussurro. E ela assente. Mamãe disse que o dragão do General Melgrim fez isso com todos quando executou os pais dele. Mas ela não falou muito desse assunto. Nada como punir crianças para impedir que mais pais traiam sua nação. Parece cruel, mas a primeira regra de viver em Basgat é nunca devemos questionar um dragão. Eles têm uma tendência a cremar qualquer um que achem grosseiro. A maioria das crianças com marcas de rebelião é de Tyrendor, claro, mas tem traidores de outras províncias. O sangue se esvai do seu rosto, e ela segura a alça da minha mochila, girando o meu corpo em sua direção até encará-la. Eu acabei de me lembrar, e ela abaixa o tom, e eu me inclino, o coração acelerado, ao ouvir a urgência em sua voz. Fique longe de Xaden Ryerson. E o ar esvai dos meus pulmões. Esse nome... Aquele Xaden Ryerson, confirma ela. O medo é evidente em sua voz. Ele está no 3º ano e ele vai te matar no instante em que ele descobrir quem você é. O pai dele foi o grande traidor. Ele liderou a rebelião, eu digo baixinho. O que o Xaden está fazendo aqui? Todos os filhos dos líderes foram alistados como punição para os crimes dos pais. Sussurra Mira enquanto andamos de um lado seguindo a fila. A mamãe disse que nunca esperaram que Ryerson fosse conseguir passar pelo parapeito. Aí acharam que algum cadete acabaria matando ele. Mas assim que o dragão o escolheu, e ela balança a cabeça. Bom, então ninguém pode fazer mais nada. Ele agora está na posição de dirigente da asa. Que droga, eu falo agitada. Ele jurou lealdade a Navarre, mas eu não acho que isso vai impedir de que ele faça alguma coisa contra você. Assim que você cruzar o parapeito, e você vai conseguir, encontre Dan. Como que é o nome desse menino? Dean ou Dan? Deixem aqui pra mim o que vocês acham.
Ele vai colocar você no esquadrão dele e aí vamos torcer para ser bem longe do Ryerson. Ela aperta mais alto da minha mochila. Fique longe dele. Eu já entendi, eu assinto. Próximo, diz a voz atrás de uma mesa de madeira que contém a lista de inscrições para a divisão dos cavaleiros. O cavaleiro marcado, que eu não conheço, está sentado ao lado de uma escriba que eu conheço. E as sobrancelhas prateadas do capitão Fitzgibbons se erguem ao me ver. Violet Sorrengail? Eu assinto, pegando a pena e assinando meu nome ao lado da linha vazia de inscrição. Eu achei que você fosse para a divisão dos escribas, diz o capitão Fitzgibbons, baixinho. Eu invejo a túnica cor de creme dele, sem conseguir encontrar as palavras. A general Sorrengail escolheu diferente, responde Mira, e os olhos do homem se enchem de tristeza. Que pena, você era muito promissora. Pelos deuses, diz o cavaleiro ao lado do capitão. Você é Mira Sorrengail? E o queixo dele cai, e eu consigo sentir o cheiro de babação de ovo daqui. Eu sou, assente Mira. E essa aqui é a minha irmã, Violet. Ela vai pro 1º ano. Se ela sobreviver ao parapeito. Alguém atrás de mim dá uma risadinha. O vento talvez leve ela para bem longe. Você lutou em Strathmore, o cavaleiro atrás da mesa diz espantado. Te deram uma ordem da garra por eliminar qualquer linha de artilharia atrás das forças inimigas. E os risos param. Como eu disse, anuncia Mira, colocando a mão nas minhas costas. Essa aqui é a minha irmã, Violet. Você já conhece o caminho, o capitão assente, apontando para a porta da torre. Parece sombrio lá dentro. E eu resisto ao ímpeto de fugir. Conheço o caminho. Ela garante, me levando para longe da mesa, para que o babaca risonho atrás de mim possa assinar a lista. Nós paramos no batente e nos viramos para nos encarar. Não morra, Violet. Eu ia odiar ser filha única. Ela dá um sorrisinho e se afasta, passando pela fila de aspirantes embasbacados, enquanto as fofocas se espalham sobre quem ela é e o que ela fez. É difícil ficar à altura disso, diz a mulher na minha frente dentro da torre. É mesmo, eu concordo, segurando a alça da mochila e adentrando a escuridão. Os meus olhos se ajustam rapidamente à luz fraca que passa pelas janelas equidistantes ao longo da escadaria em espiral. É Sorrengail, tipo... pergunta a mulher, olhando por cima do ombro enquanto começamos a subir as centenas de degraus que nos levarão até a nossa morte em potencial. Isso. Não há corrimões, então eu apoio a mão na parede de pedra enquanto subimos mais e mais. Tipo a general? Pergunta o louro na nossa frente. A própria, eu respondo, oferecendo um sorriso rápido. Uau! E calças legais também. Ele sorri de volta. Valeu, minha irmã que me deu. Eu me pergunto quantos aspirantes caíram dessa escada e morreram antes de chegar no parapeito, diz a mulher, olhando pelo centro da escadaria enquanto nós subimos mais alto. 2 no ano passado. Eu inclino a cabeça e ela olha para trás. Bom, 3, se você contar a menina em cima de quem os 2 caras caíram. Os olhos castanhos dela ficam arregalados, mas ela me dá as costas e continua subindo. São quantos degraus? 250, eu respondo, e subimos em silêncio por mais 5 minutos. Não foi tão ruim, diz ela com um sorrisinho brilhante quando chegamos ao topo no final da fila. O meu nome é Rhiannon Matias, aliás. Dylan, diz o louro com um aceno entusiasmado. Violet, eu retribuo um sorriso tenso, ignorando prontamente a sugestão de Mira de evitar fazer amizades e forjar apenas alianças. Parece que eu estive esperando por esse dia a vida toda. Dylan troca o peso da mochila de lugar. Dá pra acreditar que a gente vai fazer isso? É um sonho virando realidade. Claro. Naturalmente, todos os candidatos, menos eu, estão animados para estar aqui. Essa é a única divisão em Basgate que não aceita que as pessoas sejam alistadas compulsoriamente, apenas voluntários. Eu mal posso esperar. O sorriso de Rhiannon aumenta. Quem é que não quer cavalgar um dragão? Eu. Não que não seja legal. Teoricamente é sim. É só que as chances de sobreviver até me graduar são tão terríveis que fazem o meu estômago revirar. Seus pais aprovam? Pergunta Dylan. Porque a minha mãe ficou implorando para eu mudar de ideia por meses. Eu ficava falando que eu tinha mais chances de subir de posto como cavaleiro, mas ela queria que eu fosse para a divisão hospitalar. Os meus sempre souberam que esse era o meu desejo, então eles me apoiaram. Além disso, a minha irmã gêmea ficou com eles, Regan.
Ela já está vivendo seu sonho, casada e grávida. Rhiannon olha para mim. E você? Ah, deixa eu adivinhar. Com o seu sobrenome, eu aposto que você foi a primeira a se voluntariar esse ano. Foi mais um serviço voluntário obrigatório. A minha resposta é bem menos entusiasmada que a dela. Ah, eu saquei. E cavaleiros recebem muito mais vantagens do que os outros soldados, eu digo, para Dylan quando a fila começa a subir de novo. O aspirante risonho atrás de mim nos alcança, suado e vermelho. Olha quem tá rindo agora. Salário melhor, mais tolerância em relação aos uniformes, eu continuo. Ninguém dá a mínima para o que os cavaleiros vestem, desde que seja preto. As únicas regras que se aplicam aos cavaleiros são as que eu memorizei do Códex. E o direito de falar que é um fodão, acrescenta Rhiannon. Ah, isso também, eu concordo. Certeza que eles dão um ego junto com o uniforme de voo. Além disso, eu ouvi falar que é permitido que os cavaleiros se casem mais cedo do que as outras divisões, diz Dylan. É verdade. Logo depois da graduação, se sobrevivermos. Mas eu acho que tem mais a ver com o fato de dar continuidade a linhagens sanguíneas. A maioria dos cavaleiros de sucesso descende de outros cavaleiros. Ou porque morremos mais cedo que as outras divisões, comenta Rhiannon. Eu não vou morrer, declara Dylan, com muito mais confiança do que eu sinto, enquanto ele puxa um colar de dentro da túnica e revela um anel preso ali. Ela disse que dava azar pedi-la em casamento antes de eu ir embora, então deixamos para depois da graduação. Ele beija o anel e o esconde de novo embaixo do colarinho. Os próximos 3 anos vão ser longos, mas vão valer a pena. Eu reprimo um suspiro, apesar de talvez ter sido a coisa mais romântica que eu já ouvi. Você talvez consiga atravessar o parapeito, desdenha o cara atrás de nós. Mas essa aqui, se um ventinho soprar, ela vai parar no fundo da ravina. E eu reviro os olhos. Cala a boca e foca em si mesmo, rebate Rhiannon, os pés batendo contra os degraus de pedra conforme subimos. Finalmente avistamos o topo. O batente preenchido por uma luz embotada. Mira estava certa. As nuvens vão causar uma destruição e precisamos estar do outro lado do parapeito antes que isso aconteça. Outro passo e eu ouço os pés de Rhiannon de novo. Deixa eu ver suas botas. Eu digo baixinho para o babaca atrás de mim não ouvir. Ela franze o senho e seus olhos castanhos ficam muito confusos, mas ela mostra as solas. São lisas, como as que eu estava usando antes, e o meu estômago revira. A fila começa a andar de novo, parando quando estamos a poucos metros da abertura. Que tamanho você calça? O quê? Rhiannon pisca, surpresa. O seu pé. Que tamanho você calça? 39, ela responde, franzindo a testa. Eu calço 38. Eu digo rapidamente. Vai doer pra caramba, mas eu quero que você fique com a minha bota esquerda. Troque comigo. A minha bota direita contém uma adaga. Perdão? Ela me encara como se eu estivesse louca. Talvez tenha ficado. Essas botas aqui são de cavaleiro. Elas aderem melhor à pedra. Os seus dedos vão ficar amassados e reclamando, mas ao menos você vai ter uma chance de não cair se começar a chover. Nossa, como ela é boazinha. Ela vai dividir o calçado dela com a amiga que ela conheceu agora. A Rhiannon olha para a porta aberta e para o céu cada vez mais escuro. E depois ela olha para mim de novo. Você está disposta a trocar? Só até a gente chegar do outro lado. Eu olho pela porta. 3 aspirantes estão cruzando o parapeito, os braços esticados. Mas precisa ser rápido. Está quase na nossa vez. Rhiannon espreme os lábios, duvidando, e então ela concorda. Trocamos as botas esquerdas. Mal eu termino de amarrar a minha e a fila anda de novo. E o cara atrás de mim me empurra, me fazendo praticamente cambalear para encarar o céu aberto. Anda logo. Tem gente que tem coisa para fazer do outro lado. A voz dele irrita todos os meus nervos. Você não vale o meu esforço agora, eu resmungo, recuperando o equilíbrio enquanto o vento chicoteia a minha pele. A manhã é carregada pela umidade do meio do verão. Obrigado pela trança, Mira, ela pensa. O topo da torre não tem um telhado. As ameias de pedra subindo e descendo ao redor da estrutura circular no topo do meu peito. E não escondem a vista. A ravina e o rio lá embaixo, de repente, parecem muito, muito distantes. Quantas carroças estão esperando lá embaixo? 5? 6? Eu conheço a estatística.
O parapeito reivindica cerca de 15% dos aspirantes a cavaleiro. Cada prova da divisão, incluindo essa, é projetada para testar a habilidade de cavalgar do cavaleiro. Se alguém não consegue andar pelo comprimento de uma ponte de pedra estreita, na qual venta muito, então certamente não vai conseguir se equilibrar e lutar nas costas de um dragão. E quanto à taxa de morte, bom, eu acho que todos os cavaleiros pensam que o risco vale a glória. Ou eles são arrogantes o bastante para pensar que eles não vão cair. Eu não sou nenhuma das duas coisas. A náusea revira o meu estômago, e eu inspiro pelo nariz e expiro pela boca, enquanto eu ando na beirada atrás de Rhiannon e de Dylan, os meus dedos segurando a pedra enquanto caminhamos na direção do parapeito. 3 cavaleiros esperam na entrada, que é apenas um buraco na parede da torre. Um cavaleiro com as mangas cortadas registra o nome dos aspirantes, que dão o primeiro passo para fazer a travessia traiçoeira. Outro com a cabeça toda raspada, exceto por uma faixa no meio, instrui Dylan enquanto ele se posiciona. Dylan dá um tapinha no peito, como se o anel ali trouxesse sorte, e eu espero que seja o caso. O terceiro se vira na minha direção, e o meu coração simplesmente para. Ele é alto, com cabelos negros esvoaçantes, as sobrancelhas escuras. A linha da mandíbula é pronunciada, coberta pela barba escura por fazer. A pele de um tom quente de marrom claro. Quando ele cruza os braços, os músculos do seu torso e dos braços ondulam, movendo-se em uma forma que me faz engolir em seco. E os olhos dele são de ônix salpicados de dourado. Quer ver como esse vai ser o Xaden? Ela já se apaixonou na primeira vista. Os olhos dele são de ônix salpicados de dourado. O contraste é magnífico, me deixando quase boca aberta. Tudo nele é impressionante. As feições são tão marcadas que parece que foram entalhadas e ao mesmo tempo são perfeitas, como se um artista tivesse passado a vida toda esculpindo, gastando um ano trabalhando só na boca. Ah, vai ser ele, quer ver como vai ser ele? Ele já apareceu no primeiro capítulo. Ele é o homem mais lindo que eu já vi. É o Xaden. E morando em um instituto militar, eu já vi muitos homens. Mesmo a cicatriz diagonal que divide a sobrancelha esquerda e marca o canto da bochecha, só o deixa mais gostoso. Gostoso pra caramba. Gostoso pra caralho. Em um nível de gostoso que vai acabar com sua vida, mas que vai te fazer gostar mesmo assim. De repente, eu não consigo nem me lembrar do motivo pra Mira me dizer que eu não deveria transar com gente que não fosse do meu ano. Eu vejo vocês do outro lado, diz Dylan por cima do ombro, com um sorriso empolgado antes de pisar no parapeito de braços esticados. Preparado pro próximo, Ryerson? Diz o cavaleiro com as mangas rasgadas. Xaden Ryerson. Preparadas, Sergale? Pergunta Rhiannon, dando um passo para frente. O cavaleiro de cabelos negros se vira para mim de imediato, e o meu coração retumba no peito por todos os motivos errados. Uma relíquia da rebelião, curvada com um rodopio, marca o pulso esquerdo dele, e então desaparece para dentro da manga do uniforme e reaparece no colarinho, onde continua os rodopios espirais até o pescoço, terminando na mandíbula. Ah, merda, eu sussurro, e os olhos dele estreitam, como se ele pudesse me ouvir, acima dos uivos do vento que chicoteiam minha trança. Sergale? Ele dá um passo na minha direção, e eu preciso olhar para cima e mais para cima. Meus deuses, eu não chego nem no ombro dele, ele é enorme, uma geladeira Electrolux. Ele é enorme, deve ter mais de 1,90 m. Meu Deus, ele é gigante. Eu me sinto exatamente da forma que Mira disse que eu era, frágil. Mas eu a sinto uma vez e o ônix brilhante de seus olhos é tomado por ódio frio e completo. Eu quase consigo sentir o desprezo vindo dele, feito um perfume. Violet? Pergunta Rhiannon, se guiando em frente. Você é a filha mais nova da General Sergale. A voz dele é profunda, com um tom de acusação. E você é o filho de Fane Ryerson, eu rebato. E a certeza da revelação se acomodando dentro de mim. Eu ergo o olhar, fazendo o possível para manter todos os músculos do meu corpo firmes, para não tremerem. Ele vai te matar no instante em que descobrir quem você é. As palavras de Mira ecoam no meu crânio, e o medo dá um nó na minha garganta. Ele vai me jogar pela beirada. Ele vai me pegar e me jogar na torre.
Eu não vou sequer ter a chance de atravessar o parapeito. Eu vou morrer, sendo que minha mãe sempre evitou falar que eu era fraca. Xaden respira fundo, e os músculos da mandíbula flexionam uma vez, e duas. A sua mãe capturou meu pai e o executou. Espera, como se ele fosse o único que tivesse direito de odiar alguém. A raiva percorre as minhas veias. O seu pai matou meu irmão mais velho. Eu acho que estamos quites. Até parece. O olhar dele me avalia, como se estivesse memorizando cada detalhe, procurando uma fraqueza. A sua irmã é uma cavaleira. Eu acho que explica a sua roupa. Eu acho que sim. Eu sustento o olhar dele, como se ganhar essa competição de não piscar fosse me conceder a admissão na divisão, em vez de atravessar o parapeito, atrás dele. De qualquer forma, eu vou atravessar. Mira não vai perder os dois irmãos. Ele fecha os punhos, tensionando-os. Eu me preparo para um golpe. Ele pode até me jogar da torre, mas eu não vou deixar as coisas fáceis para ele. Tudo bem? Pergunta Rhiannon, os olhos passando de Xaden para mim. E ele olha para ela. São amigas? Nos conhecemos na escadaria, diz ela, endireitando os ombros. Ele olha para baixo, notando as botas diferentes e arqueando a sobrancelha, e a mão dele relaxa. Que interessante. Vai tentar me matar? Eu ergo mais o queixo. O olhar dele encontra o meu, e quando o céu finalmente se rompe e a chuva cai, como um dilúvio, encharcando meu cabelo, a minha roupa e as pedras ao nosso redor, em questões de segundos. Um grito rompe o ar. Rhiannon e eu nos viramos de imediato para o parapeito, a tempo de ver Dylan escorregar. Ai, meu Deus, o Dylan caiu. Ele não vai pedir a noiva em casamento. Ai, que triste. Já tô triste por um personagem que eu mal conheci. Eu arquejo, o meu coração subindo para a garganta. Ele se segura, prendendo os braços na pedra enquanto os pés chutam lá abaixo dele, procurando a aderência que não existe. Levanta, Dylan! Grita Rhiannon. Meus deuses, as minhas mãos cobrem a boca. Mas ele solta a pedra molhada de chuva e cai, desaparecendo. Ai, morreu. O vento e a chuva roubam qualquer som que o corpo dele pode ter emitido ao se chocar no vale. Roubam o som do meu grito abafado também. Xaden não tira os olhos de mim, me observando em silêncio, com um olhar que eu não sei interpretar, quando finalmente eu me volto para ele. Porque eu desperdiçaria meu tempo te matando quando o parapeito vai fazer isso por mim. E um sorriso maldoso curva os seus lábios. Sua vez. E acaba o capítulo. Acabou o capítulo 1. Gente, que capítulo enorme. Muita coisa num capítulo só. Já teve a primeira morte aí. O primeiro cadete que morreu. Eu fiquei triste, porque o tadinho queria pedir a namorada em casamento. Não pediu. E aí, aconteceu muita coisa. A gente conheceu a mãe dela, a irmã dela. O irmão dela tá morto. A gente viu que teve alguma coisa aí. Uma briga entre os rebeldes. Uma rebelião que o pai do Xaden fez parte. Contra o governo, aparentemente, que é ali onde a General Sorregale, que é a mãe da Violet, opera. Então tem, tipo, 2 pontos aí já, uma coisa política envolvendo. Tem os dragões, que parecem que são o topo da hierarquia. Muita coisa aconteceu num capítulo só. Muita coisa. A gente já viu também que são divididos aí entre várias coisas, né? A ala hospitalar, os escribas, os de infantaria e os cavaleiros. Então tem uma divisão bem, assim, demarcada, né? Tipo, de hierarquia bem demarcada. Eu achei interessante. Eu gostei da Violet. Não achei, assim, que ela ainda se destacou muito. Ela tem uma personalidade bem tranquila. Então, não tem muito o que saber sobre ela até agora. Mas ela já conheceu o bonitão gostosão no primeiro capítulo, né? Então, a gente já viu ele aí. Ele, pela descrição, ele parece, assim, bem bonito. Por isso que o pessoal acho que gosta muito dele. Talvez ele seja o protagonista galã que faz par com ela até o final. Então é isso, vamos acompanhar aí. Eu não sei nem o que pensar muito do primeiro capítulo. Foi, assim, um capítulo longo e eu não tava parando muito pra comentar coisas durante o capítulo, porque eu não tinha muito o que comentar. Eu tava tentando assimilar o que tava acontecendo, né? Tipo, entender toda a construção da história que tava acontecendo. Talvez daqui para os próximos capítulos a gente tenha mais o que comentar. Mas aí vocês me digam o que vocês acharam desses personagens que a gente já conheceu. Eu achei muito legal ela trocar de bota com a Rhiannon,
porque ela foi muito amigável, né? Tipo, ela foi muito gentil em oferecer ali, já que ela tá com um equipamento especial, que já é um equipamento de cavaleiro, né? Então ela ofereceu pra ajudar a menina pra não morrer. E a gente já viu que o coitado do Dylan não teve essa mesma sorte, começou a chover enquanto ele tava no parapeito e aí ele morreu, né? Infelizmente. O que já mostra que essa autora não tem pena de matar os personagens. Então vai muita gente aí bater as botinhas. Então é isso. Eu gostei muito do primeiro capítulo. Não tem muito o que dizer, tipo, de nossa, foi assim surpreendente. Foi um capítulo de introdução. Introdução ao universo e ao mundo. Um capítulo muito longo. Eu dei uma folheada aqui no livro e eu vi que todos os capítulos são gigantes. Ela faz uns capítulos enormes. Todos os capítulos têm de meia hora pra lá. Eu acho que esse vídeo aqui ficou com mais de uma hora. Eu vou tentar cortar o máximo que eu conseguir, mas eu não sei o que eu vou conseguir cortar do que eu tô falando, né? Dessa parte, porque a parte que eu tô lendo eu não consigo cortar, né? Porque senão vai ficar uma lacuna na história. Mas eu vou tentar cortar o máximo que eu conseguir das partes que eu falo. Se eu estiver falando alguma coisa que não interessa. Mas enfim, esse foi o nosso primeiro capítulo. Eu tô ansiosa pros próximos. Eu espero que a história me renda muita coisa. Porque o universo parece interessante. Sim, e como todo mundo fala que é maravilhoso, talvez a autora desenvolveu de um jeito bem bacana e eu tô ansiosa pra ver essa construção desse universo acontecendo. Então é isso, o próximo capítulo provavelmente vai ser também só o capítulo 2, próximo vlog de leitura, porque, como eu falei, os capítulos são enormes. Eu não sei se vai ter um dia um vlog que tenha 2 capítulos no mesmo vlog, porque são enormes, são gigantes. E aí vocês fiquem acompanhando. Os vlogs de quarta asa vão sair nos dias ímpares do mês. Então, sempre que for dia ímpar, é quarta asa. E nos dias pares, é Caçador Sem Coração. Então, vai ficar sendo assim: ímpar, quarta asa, par, Caçador Sem Coração, até o final dos livros, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui. Os nomes das pessoas são difíceis, são impossíveis de entender alguns. Eu vou escrever todos os nomes aqui embaixo para vocês irem acompanhando a leitura. E como eu falei para vocês, quem souber o nome certo, me fala, que eu não quero estar falando o nome errado o livro inteiro. Então é isso, pessoal. Até o próximo capítulo de Quarta Asa. Tchau, tchau.